Bom dia, a narrativa de hoje ela gira em torno de duas principais frentes, que seria a descompressão do choque energético e a desaceleração gradual do mercado de trabalho. Dentro do cenário geopolítico, a gente já tem a questão do Irã e Oman estarem chegando a um entendimento sobre as coordenadas da rota através do Estreito de Hormuz. Isso já é algo bem mais concreto do que a gente vem acompanhando nos últimos dias, que enquanto os Estados Unidos estava falando de um lado que eles estavam tendo boas conversas para chegar a um acordo, o Irã estava negando isso. Só que isso já nos traz um cenário bem mais concreto e bem mais otimista, até porque os níveis do preço do petróleo já caíram nos últimos dias e estão se mantendo mais estáveis, então o mercado está comprando bem mais essa ideia, está bem mais convicto em relação à possibilidade de um acordo do que estava há dias atrás. Ainda assim, não é uma resolução do conflito, longe disso, até porque toda hora sai alguma headline que existe a possibilidade de retaliação, então a gente tem que ficar bem atento a essas notícias. Já dentro do cenário macroeconômico, essa semana a gente teve dados do ISM, dos PMIs do ISM, que são dados bem relevantes para o mercado. A gente teve dados de emprego no setor manufatureiro, que eles mostraram expansão, então a atividade do setor de serviços dentro da indústria ela ainda se mostra em expansão. Na terça-feira a gente teve dados da oferta de emprego que eles mostraram uma leve desaceleração comparado a dados anteriores. E na quarta-feira, no dia de ontem, a gente teve dados sobre a variação de empregos privados, que vem um dado relativamente bem fraco. E a gente teve também dados do mercado de trabalho de não manufatura, que mostrou ainda um dado bem forte em expansão. Só que dentro da composição desse dado, a gente teve dados dos serviços, que ele mostrou uma desaceleração bem relevante e os preços pagos por insumos dentro do mercado de trabalho, eles mostram uma aceleração. Então, a inflação paga por insumos dentro do mercado de trabalho ainda se mostra bem presente. Só que a gente teve dados também sobre demissões anunciadas. Acho que foi, acredito que foi semana passada, que mostraram um dos menores números de demissões. Aqui, ó, demissões anunciadas. Foi no dia de hoje mesmo. As demissões anunciadas foi um dos menores dados nos últimos períodos. E isso nos leva a um cenário de. Outra questão importante também é os dados da ADP, que os últimos três dados eles vêm mostrando uma tendência de desaceleração. Então, dentro desse cenário, não é um cenário recessivo, mas mostra sim uma desaceleração gradual dentro do mercado de trabalho. Só que é um cenário onde a gente não pode ver como o mercado de trabalho está extremamente fraco, porque é um cenário de soft landing, onde existem sim poucas contratações acontecendo, mas existem poucas demissões também. Então, o mercado de trabalho ele está em um patamar é, estável e bem aceitável. Então, não é algo recessivo, mas já
pode ser uma desaceleração gradual dentro do mercado de trabalho. E isso já nos traz algumas perspectivas em relação ao payroll, que o payroll no dia de amanhã, ele, ele não é ele não é completamente um reflexo da ADP na variação de empregos ou do JOLTS, mas eles já nos trazem uma perspectiva de que o, o NFP ele pode vir sim um dado mais fraco, só que, como eu disse, a gente tem que olhar para outros componentes dentro do mercado de trabalho, não é porque as empresas estão contratando pouco que o mercado de trabalho ele tá fraco. Ele pode estar em um patamar bom e também existe a questão da inteligência artificial que muitas empresas estão utilizando automação com inteligência artificial e isso pode estar tá trazendo um reflexo no mercado de trabalho. Outra coisa importante é a CME, que é a precificação da taxa de juros. A gente pode ver que já houve uma redução na expectativa de aumento na taxa de juros para a próxima reunião, que domingo, na abertura do mercado, isso aqui estava gerando em torno de 76%, enquanto que agora já está na faixa dos 55%, e aí a precificação por uma inalteração dos juros aqui já cresceu bastante, está quase igualando, então o mercado ainda está muito indeciso. O Fed ele está muito dependente dos próximos dados para ter uma perspectiva melhor sobre a próxima tomada de decisão. Se a gente for avaliar o fluxo no dia de hoje, o petróleo ele está estável, tá com uma alta de 1% aqui, mas é praticamente irrisório. E ele está em um nível mais estabilizado, $80 o Brent e $75 o CL1. O ouro também tá, não só o ouro, mas os metais tão próximos ao 0 a 0, não estão em uma alta nem uma baixa muito expressiva. O VIX está em um patamar bem controlado e a renda variável está se mostrando um pouco mista. Dentro dos índices asiáticos aqui no mercado lá fora, eles fecharam mistos. E dentro da Europa, o mercado ele está positivo agora, mas poucos índices estão em uma alta bem expressiva, que seria acima de 1%. Então, o mercado ele está em uma alta moderada agora na Europa. E se a gente for avaliar os títulos aqui, eles estão subindo quase 1%, alguns, e o título de longo prazo 0,5%. A gente sabe que os preços dos títulos eles já estão bem elevados, mas eles deram uma arrefecida bem significativa. O título de 2 anos ele chegou a bater 4,3%. E se a gente for avaliar as empresas do Nasdaq, tá um cenário bem misto agora também. Ontem o mercado ele acabou liquidando uma parte das posições, até porque o mercado ele comprou bastante o otimismo com base nos resultados das empresas e estava com uma expectativa bem grande em relação aos dados da AMD e da SpaceX. A AMD acabou decepcionando um pouco. Apresentou sim receitas e lucros um, um pouco acima da expectativa. É isso que o mercado não ficou muito feliz, porque tiveram outras empresas que apresentaram resultados bem mais expressivos e o mercado estava esperando da AMD algo bem mais expressivo, até pela questão do CAPEX. O investimento em inteligência artificial está muito elevado, então o mercado está esperando retornos bem mais elevados. Então, o que que a gente pode esperar para o dia de hoje no dólar?
também tem mais dados para sair no dia de hoje. Tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, custo unitário da mão de obra e produtividade do setor não agrícola. Mas são dados que não vão trazer grande impacto assim para o mercado. Pedidos iniciais por seguro-desemprego e o custo unitário de mão de obra, eles vão trazer mais uma perspectiva sobre como está o mercado de trabalho. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego ao longo dos últimos períodos eles vêm se mantendo em um nível bem estável e numa faixa de, de nível bem aceitável dentro de um mercado de trabalho em expansão. Só que, como a gente já viu, outros dados mostram que o mercado de trabalho ele pode sim estar sofrendo uma desaceleração gradual. Então, dentro desse cenário, o dólar ele pode se manter mais lateralizado, principalmente com o petróleo mais estável. Apesar dos títulos estarem subindo agora, eles podem estar reprecificando esse movimento e o dólar pode ficar mais lateralizado ou corrigir parte desse movimento até pelas expectativas do payroll amanhã. O dólar pode acabar buscando níveis de oferta e se o payroll acabar vindo com um dado bem fraco, o dólar pode sofrer uma correção maior dentro desse cenário. E então, para o dia de hoje, pode ser que o dólar fique mais lateralizado ou tenha uma correção bem mais lenta dentro desse cenário, sem grandes expansões, sem muita volatilidade. E nas moedas emergentes, a gente pode esperar o contrário. Se o dólar tende a se manter mais lateralizado ou uma correção para níveis de oferta, as moedas emergentes tendem a sofrer uma queda até para corrigir esses níveis. E se o payroll vier fraco amanhã e fazer o dólar corrigir mais e liquidar um pouco mais, as moedas emergentes tendem a ganhar mais força dentro desse cenário. E a gente já tem níveis de compra bem interessantes dentro desse cenário. Mas caso o payroll acabe surpreendendo e o dólar ganhe mais força, as moedas emergentes tendem a seguir corrigindo. Quem sabe capturar essa liquidez aqui. Até porque o euro USD que ele já está bem ofertado dentro dessa estrutura. O mercado ele acumulou, capturou a liquidez dos topos e corrigiu no nível de oferta que é um nível de desbalanceamento do preço, então ele pode sim dar continuidade a esse movimento de queda, mas aí acredito que vai depender muito do impacto que o payroll vai trazer para dentro do mercado. Já o ouro acabou ganhando bem mais espaço dentro do cenário onde o petróleo se manteve mais controlado e os títulos também estão se segurando um pouco mais, apesar dos níveis mais elevados. O dólar se mantendo em torno do 0 a 0 abre espaço para compras no ouro. Só que o ouro pode sim corrigir, ele já capturou a liquidez desses topos, já atingiu oferta, principalmente dentro dessa estrutura. Então, o ouro pode corrigir mais no dia de hoje. Se a gente for avaliar o cenário micro dentro do ouro, ele já veio mostrando desaceleração, chegando nesses níveis e já está fazendo uma inversão no fluxo. Se romper esses fundos aqui, buscar por um retorno, traçar uma OTE ou buscar níveis de oferta dentro do range que for formado, para então buscar a venda para
buscar uma correção um pouco mais profunda. Até porque em níveis macro ele já está em nível de oferta. E agora vamos pro índice. Aí a gente vai avaliar o mercado de derivativos. O NDX, que é o spot do Nasdaq, ele tá com um gama total positivo e o delta total positivo. Só que tá com variação negativa. Então quer dizer que tá sim diminuindo o poder de estabilização dos dealers e tá havendo uma liquidação de posições. Uma coisa bem importante também no dia de hoje é que o Open Interest está 3,7%, tá bem baixo, tá abaixo dos 4,5%, já não é algo tão interessante assim. E se a gente for avaliar os futuros, tá com o gama total positivo e o delta total positivo também, mas a variação negativa em ambos. E o Open Interest aqui do NQ, ele tá bem interessante. Ele sempre é menor que o NDX, só que ele tá bem interessante aqui, porque ele gira em torno de 2,5%, 3%. Já é algo bem significativo. Aí se a gente for avaliar o gráfico com os níveis de strike e os níveis de interesse no NDX, os maiores níveis de interesse é a C1, que é onde está os maiores níveis de Open Interest, e uma das maiores regiões de concentração de gama tá lá também. A gente também tem os níveis de P1 e P2 aqui juntinhos, e é um nível de bastante concentração de gama, mas é um nível terciário. O nível primário, onde tem maior concentração de gama, é esse aqui. Ainda não tem nenhum strike aqui, nenhuma wall. E o preço ele está dentro da zona de transição de calls e dentro da zona de transição de puts. Então, o NDX particularmente, ele ainda está em transição e como a gente já viu e tá com gama negativo, 1 milhão negativo já é algo bem relevante. Só que o delta, ele ainda tá, o volume de delta ainda tá bem fraco, menos 300 milhões aqui. E como a gente viu também, os títulos eles estão subindo e se a gente for avaliar agora em conjunto o NQ, ele tá com essa região de P1, HVL e as zonas de transição estão aqui bem juntinhas e é a região de maior concentração de gama absoluto. E está em gama negativo e o volume do delta também ele não está muito relevante. Então, dentro desse cenário, se os títulos continuarem ganhando força e o gama continuar negativo e aumentar o volume e o volume de delta também aumentar, a gente pode ver uma correção dentro desse cenário até esses principais níveis para dar continuidade a essa liquidação, para buscar níveis de interesse mais abaixo, para então buscar níveis para dar continuidade à expansão de alta. Até porque, como a gente sabe, os títulos eles estão subindo, existe a questão no mercado de trabalho, só que dentro da geopolítica o mercado ele está comprando um pouco mais de otimismo. Só que é bem interessante o Nasdaq liquidar um pouco mais de posições e buscar níveis de demanda mais barato para dar continuidade a essa expansão de alta. Até porque se a gente for avaliar o NDX, o principal nível de interesse do NDX está lá em cima e aqui ele está dentro de uma zona de transição. Então, dentro
desse cenário, o preço pode buscar a P1 dentro a P1 no NQ, corrigir, absorver esses níveis e então ir lá buscar essa C1. Minha narrativa e minha visão para o mercado dentro desse cenário é essa. Tem que avaliar como vai ficar o gama e o delta, principalmente na abertura do mercado. Tamo junto, até a próxima.